Olá, boa noite. Boa noite para quem está presencialmente aqui na cidade de Simplício Mendes nos ouvindo. Mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em casa assistindo essa apresentação. Bom, nós estamos num processo, num ciclo de formações. Essa é a terceira formação e chega aqui à cidade de Simplício Mendes e nós decidimos aproveitar esse espaço, para gravar essa formação, esse momento dessa palestra, para que nós pudéssemos compartilhar com você, que é ponto de cultura, que é casa de cultura, agente de cultura viva, para que você possa trazer, colocar em pauta dentro das discussões, dentro das suas apresentações, dentro dos seus momentos aí, as questões das diversidades, o processo de inclusão e afins, dentro das suas práticas artísticas. Bom, eu vou começar me apresentando, tanto para quem está aqui quanto para quem está assistindo. Meu nome é Paulo de Tarso Tapeti. Eu sou do Pontão de Cultura, Cultura ao Alcance de Todos, de Floriano. Nós estamos fazendo 38 anos, não o Pontão especificamente, mas a instituição ligada ao Pontão, que é o Grupo Scalet de Teatro. Talvez você já tenha visto, nós produzimos A Paixão de Cristo, mas também produzimos espetáculos, produzimos formações, um Festival Nacional de Teatro, encontro de cinema. Então a gente já tem aí alguns anos, ininterruptamente trabalhando, fazendo arte, fazendo cultura nesse Piauí e no Brasil como um todo. Então, meu nome é Paulo de Tarso Tapeti. Eu, além do Grupo Scalet de Teatro, eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, do Centro de Ciências da Educação, ali que se preocupa com o processo de formação de professores. Então foi por conta disso que o Grupo Scalet me escolheu, me convidou para estar nessa discussão, nessa palestra que tem como título Somos Todos Iguais na Diferença. Estou muito feliz de trazer essas discussões hoje, de trazer essas discussões e que essas discussões estão aí em voga, estão dentro do processo de formação. É muito importante pensar na pluralidade, pensar nas múltiplas formas de se fazer, para quem, como se faz as nossas apresentações artísticas. E pensar num processo de inclusão, na diferença, nos recortes sociais, é pensar num contexto geral. Pode ser na sua apresentação de música, de teatro, de cinema, cultura popular, Tudo você consegue fazer com que a inclusão esteja ali presente. E que, de fato, a arte, a cultura é para todos, é feito por todos e para todos. E essa é a máxima desse processo de encontro que nós estamos aqui hoje. Bom, o nosso encontro, ele tem como tema Somos Todos Iguais na Diferença, a arte como ferramenta da inclusão social. Cabe nos voltar aqui para saber o que significa a arte. A arte, como nós sempre confundimos ou sempre tem uma relação parecida da arte e da cultura. A cultura são características identitárias de um povo, de uma região, de um local. Por exemplo, aqui em Simplício Mendes, a cultura é a cultura da capoeira, a cultura da vaquejada. Então, quando você lembra de Simplício Mendes, você já lembra da capoeira. Como também fomos em Boa Hora do Piauí. Boa Hora do Piauí, a cultura é a cultura do reisado. Como estamos falando de capoeira, eu queria começar contando uma história para vocês, que é a história do maculelê. Maculelê é uma dança, que é sempre utilizada na capoeira, mas eu queria contar a história de como surgiu o maculelê. Então, maculelê conta a história aí lá da época do Brasil Colônia, quando um homem negro escravizado, fugiu do seu espaço, da sua fazenda, em que ele era violentamente. Então, maculelê conta a história, uma história fictícia ou não, mas conta a história de um homem negro escravizado que violentamente sofria ali com seus algozes, Brasil Colônia à época, para fazer a demarcação de espaço-tempo aqui, Brasil Colônia, e ele fugiu desse espaço, só que ele não conseguiu chegar no seu quilombo. O quilombo eram espaços onde essas pessoas que sofriam essas violências do processo de escravização fugiam e se abrigavam, em confluência, aquilombamento, ali aquele processo. Ele não conseguiu encontrar, mas ele encontrou uma tribo indígena. Nessa tribo indígena, ele era leio. Por quê? Porque ele não fazia parte do processo cultural deles, eles não conheciam eles, mas são seres humanos e eles sentiram a necessidade de abrigar esse homem negro escravizado junto com eles, cuidou das feridas que ele tinha e tudo certo.
Só que ele não podia participar de determinadas atividades, porque determinadas atividades só competia a quem era daquela tribo indígena. E aí eles saíram daquele espaço, né, da aldeia indígena, para realizar uma atividade de caça e um ritual. E ele não pôde ir. Então ele ficou lá no espaço, na aldeia, mas quando ele estava sozinho, chegou uma tribo inimiga para atacar, né, atacar todo mundo. E ele sozinho, com apenas 2 gravetos, lutou e derrotou toda a tribo inimiga. E assim foi considerado um herói. O nome desse homem, né, o nome desse cara é Maculelê. Foi dado o nome de Maculelê como um herói, como alguém que salvou, que isso foi muito importante. Então, olha só como com essa história, né, que faz relação aqui com a atividade de capoeira, como essa história ficou interessante, porque houve um processo de acolhimento, né? Mesmo que de uma etnia diferente, de um contexto cultural diferente, esse pessoal o acolheu, porque na verdade é isso, né? A arte, ela não conhece barreiras, ela conhece pontes. Ainda que dentro dessa história ele não pôde fazer determinadas atividades que culturalmente eram daquela tribo indígena, eles o acolheram e esse acolhimento ele resultou num salvamento, né? Numa salvação ali de todo o espaço, o território ali daquela tribo indígena. Então é a partir dessa história que a gente vai começar a conversar hoje. Então, o que acontece? Qual o poder da arte para transformar vidas e construir uma sociedade mais justa? Bom, a arte ela é uma força onipresente na história. Então, desde que nós nos entendemos enquanto gente, a arte existe. Talvez não tinha uma configuração, não tinha um nome, não tinha algo específico, mas já era arte, né? Nós só não entendíamos enquanto arte, mas já era arte. E pensando nisso, me lembra muito o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna tem uma palestra interessante, em que ele, nesta palestra, ele leva um cartaz muito legal, que ele diz o seguinte: olha que cartaz interessante. Brasil, ou cultura brasileira, ou arte brasileira, uma história de 5 séculos. E o Ariano Suassuna fica indignado, porque 5 séculos demonstra a chegada dos portugueses até o Brasil. E aí ele diz o seguinte: então nós nos esquecemos tudo que se passou antes. Nós esquecemos, inclusive, que nós estamos demonstrando aqui no slide, as pinturas rupestres, né, que tem o seu berço, o berço do homem americano, aqui também no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara. Então nós nos esquecemos das contribuições dos nossos antepassados, né, ali, ó, que fizeram ali os Homo sapiens, os Neandertais, que fizeram todas as suas comunicações e que era uma forma de se expressar. Aí a gente amarra um pouquinho o entendimento de arte. A arte é um processo de comunicação. A gente falou sobre cultura, mas aí a gente define agora o que é arte. A arte é um processo de comunicação. Então, tudo que nós nos comunicamos é arte. Ah, mas tudo... Vamos lá. Nós estamos falando, né? O ato de falar, a oratória, ela é uma arte, né? A música que conta uma história, que nos faz emocionar, é uma arte. O teatro que também conta uma história é uma arte. Uma tela que retrata também é uma arte. Então, a arte é um processo de comunicação. A máxima da arte é a comunicação. E se houve comunicação, é uma forma de se fazer arte. Então, nós estamos fazendo arte desde muito antes dos 5 séculos aí, como mostra o cartaz que o Ariano Suassuna tanto ficou indignado. Então, a arte é para nos comunicarmos. E quem tem direito a essa comunicação? Todos nós. Todos nós temos que nos comunicar e precisamos nos comunicar e passar uma mensagem. E isso é interessante por quê? Porque a arte, em todo momento da história da humanidade, ela serviu para comunicar e também para brigar. O ato de brigar e lutar pelos seus direitos é um processo de comunicação. Quando eu digo isso, eu lembro, por exemplo, de todo o processo da ditadura militar, eu lembro também de todo o processo de algumas cidades em que precisavam fazer ocupações, de músicas em que se cobravam coisas, de filmes em que se retratavam histórias bastante complexas. Então a arte tem essa característica, né, de comunicação, e a comunicação salva. Bom, aí nós temos algumas manifestações culturais ou manifestações artísticas, se assim vocês preferirem, né? Essas manifestações, elas
elas emergem, elas surgem da necessidade humana de expressar suas crenças, valores e visões de mundo, os nossos pensamentos. Vocês estão reparando que todo momento a gente está voltando ali na história da comunicação, nós estamos comunicando, falando. Então, a arte, ela surge dessa expressão. Às vezes, só conversando, só falando, nós não conseguimos expressar o que nós estamos sentindo, né? Nossas dores, nossos amores, nossos desejos. E aí nós construímos as manifestações de forma diferente. Como, por exemplo, nós estamos amando alguém, né? Naquele momento ali mais romântico, e a gente não sabe como é que diz. Aí a gente escreve uma música, pinta o quadro, faz um poema. Então, tudo isso aqui demonstra aí qual a necessidade das manifestações. Eu dei o exemplo do amor, do afeto, mas tem outras, né? As nossas religiões, né? Como nós vemos o mundo, como nós entendemos a humanidade. Isso tudo a gente constrói, se manifesta com a arte. E aí nós temos os ritos religiosos, né? Nós temos os ritos religiosos. Nós temos os ritos religiosos, as danças, as músicas, as festas populares. Todas essas manifestações, elas celebram a identidade de um povo e transmitem conhecimento para as novas gerações. E aí a importância da arte, não é? Porque sem a arte, como é que nós iríamos construir e passar todo o conhecimento que nós temos para os outros? Nós temos uma coisa na cultura popular, por exemplo, que é o processo da oralidade, que é muito lindo, da cultura popular, mas que em determinados momentos nos assusta, porque essa história de passar de pais para filhos, às vezes ela é interrompida dentro de um processo tecnológico. Por exemplo, hoje com a própria inteligência artificial, as pessoas elas deixaram mais de fazer determinadas coisas, né? Quando eu digo coisas, estou falando do campo da arte. E aí eu fico temeroso com que isso pode acontecer no futuro. Mas a arte também é para passar para as futuras gerações. E aí nós temos as expressões, as manifestações culturais com uma expressão de voz social, que eu estava comentando com vocês, que é para a luta, né? Que é para brigar sobre os seus direitos e questões afins, né? Nós temos as diversidades das formas de expressão cultural, que são várias, né? Nós temos a música, a literatura, a dança, as festas religiosas e rituais como os exemplos de manifestações. Tudo isso é manifestação, não importa o que seja, certo? E essas manifestações culturais, elas são feitas das mais variadas formas. Nós estamos dizendo isso desde o início da nossa discussão. E se nós estamos falando de formas diferentes, a gente já tem uma palavrinha-chave aí na nossa discussão, que é a diferença. Vou lembrar um pouco do que minha avó me dizia, ainda que uma mulher analfabeta tinha muito conhecimento. Ela dizia: meu filho, nós não somos todos iguais. É uma das coisas interessantes. Somos todos diferentes, mas nós não devemos ser tratados com indiferença. Olha que interessante que uma mulher negra, pobre, analfabeta tinha tanta cultura, tinha tanto conhecimento para transmitir. E aí tinham o que nós chamamos de cultura popular, né? Ela sabia muito porque aprendeu muito através da oralidade, que nós já trouxemos e discutimos aqui. Bom, dentro dessas manifestações culturais, é interessante pensar o processo de inclusão. E a gente começa discutindo aqui a inclusão dentro da cultura popular. Por exemplo, dentro da cultura popular, nós temos o artesanato, o folclore, a culinária como manifestações da identidade da história do povo, né? A história do boi, da capoeira, a cultura mesmo, de fato, da culinária, né? As comidas típicas de determinados locais. Tudo isso são manifestações da cultura popular. O repente, a sanfona que toca, o boi que gira, tudo isso faz parte do que nós entendemos que são momentos, espaços e aprendizagens que não foram ensinados na universidade, mas popularmente se difundiu e chegou às esferas mais específicas da sociedade. E aí é preciso pensar no processo de adaptação das culturas populares, adaptação de espaço, né, de atividades, de espaços culturais para garantir o acesso e a participação da pessoa com deficiência. Uma das coisas interessantes quando a gente pensa da cultura popular não é só necessariamente da pessoa com deficiência, mas a pessoa com determinadas habilidades reduzidas, porque às vezes nós estamos falando só da deficiência física, mas existem questões específicas que não necessariamente são deficiências, mas que precisam ser
pensadas, por exemplo, na cultura popular. Digamos que nós estamos todos aqui hoje discutindo sobre o que é cultura e nós utilizamos um linguajar muito rebuscado. Então, isso já é um ponto que não se deve ter dentro do processo de inclusão. Por quê? Porque, às vezes, nós temos um mestre griot, um mestre de capoeira, um mestre sanfoneiro, um mestre de reizado, um mestre, né, em que ele não teve o processo de alfabetização. E não é porque ele não teve essa alfabetização que ele não deve entender o que é que está se passando. Então, quando nós falamos das manifestações, né, artísticas, e eu comentei com vocês que a comunicação era um processo disso, então a comunicação é a chave, principalmente no processo de inclusão da cultura popular. As pessoas precisam entender o que está sendo dito. Vejamos só, as pessoas vão falar sobre cultura popular e começam a dizer o contexto epistemológico das formações que emerge dentro de um processo formativo. E aí, quem é ali da cultura popular? Não todos, não entendam isso. Existem pessoas da cultura popular que existe um processo que foram alfabetizados, chegaram à universidade e tudo mais. Mas a gente sabe que, pelo menos na nossa realidade de Piauí, muitos ainda não chegaram à universidade e não são alfabetizados. E eles precisam, né, ter essas garantias de entendimento do que está acontecendo. E aí nós precisamos fazer o que nós chamamos lá na universidade de transposição didática. É quando nós pegamos um conteúdo que ora é muito complexo, ora tem termos, né, técnicos, tem palavras muito rebuscadas, e nós fazemos essa transposição, essa mudança para que todos entendam. Porque a chave maior da arte seria o quê? Exatamente, a comunicação. Se não houve comunicação, se houve algo que impediu ali naquele processo, então a gente não criou uma manifestação. A gente está falando, né, de graça, está falando de graça aí para o vento. Então não tem sentido. Bom, e aí o que acontece? Esse é um ponto específico da cultura popular, mas a gente sabe que existem também outros processos. E lógico, também existem pessoas com deficiência em todos os espaços. Então, o espaço físico que recebe, o uso de libras, o uso de autodescrição também é importante. Por falar nisso, eu gostaria de fazer minha audiodescrição, né? Eu sou um homem negro, né, de cabelos presos em dread. Eu estou usando uma camisa vermelha, não sou muito alto, né? Tem um sotaque, vocês repararam que eu tenho um sotaque um pouquinho piauiense, porque de verdade eu sou do Piauí, carrego todas as características físicas de um piauiense. Bom, aí eu quero voltar um pouquinho para discutir um pouquinho com vocês as artes e seus objetivos, né? Qual o objetivo da arte, né? O objetivo da arte é múltiplo, são vários objetivos, mas desempenham muitas funções na sociedade. Por exemplo, a arte transgride, ela rompe barreiras, ela desafia, né, convenções. Desde o início, a arte questiona normas sociais, políticas e religiosas. Então, às vezes, a gente não concorda com alguma coisa, a gente se manifesta de forma artística. E por falar da arte como transgressão, da arte que luta, né, que vai atrás, eu queria contar uma história para vocês, tanto para você que está nos assistindo aí, quanto para vocês que estão aqui, uma coisa que aconteceu comigo, ou melhor, aconteceu com a gente, né, que a gente escutou no ponto de cultura de Boa Hora, que fica a alguns quilômetros da capital Teresina, bem perto. Lá tem um ponto de cultura, nós já passamos por lá, e o Caio, que é o da fundação, né, o presidente da fundação, nos contou que na Lei Paulo Gustavo, né, precisava de uma votação dos vereadores, né, da Câmara dos Vereadores, para fazer o repasse do valor e fazer os editais, para que a secretaria fizesse o edital, enfim, toda essa tramitação que você que é da cultura entende, que precisa passar, né? O que acontece? Os vereadores não entendiam isso, não sei se não entendiam ou de fato não gostam de cultura, não nos cabe aqui, né, fazer essas interpretações. Mas o que acontece? Esses vereadores, eles não queriam votar, né, para a liberação da verba para a Secretaria de Cultura, para que ela pudesse fazer os editais e chegasse lá no bolso do artista. Isso foi uma confusão desmedida na cidade. Olha o que é interessante. Todos os meninos, de crianças até os mais adultos, foram e invadiram a Câmara Municipal de Vereadores de Boa Hora e começaram a sapatear, tocar sanfona, né, vestir a careta, vestir o figurino e disseram: nós vamos ficar aqui dançando reizado até vocês votarem a favor e liberar a verba
para fazer os editais e a gente poder fazer nossa cultura. Então é isso, esse é um exemplo específico de como a arte ela funciona. Ela não aceita, né, essas ditaduras, né, esses pensamentos que são pensamentos que causam um retrocesso. E a arte ela tem esse poder mesmo de acabar com essas transgressões, né? A arte é exatamente isso. E aí nós temos no contexto de objetivos, os objetivos que a arte vai trazendo, né? Ela gera um impacto social, né? Ela mobiliza pessoas para causas políticas, ela promove a diversidade, celebrar a riqueza da expressão humana em sua diferente forma. Nós pensamos diferentes, entendemos a vida diferente, falamos diferente, temos sotaques, gostos, sabores, desejos diferentes. Então a arte ela celebra de fato essa especificidade da humanidade. Ela expressa emoções, nós expressamos os nossos gostos, os nossos desejos, né? O que nós gostamos, o que nós estamos odiando, o que nós estamos sentindo de forma mais íntima, a arte vai ali, né, expressando. Ela conta histórias grandiosas, conta histórias mais simples, conta história desde um filme que conta a história de Eunice Paiva, que ficou muito conhecida, há um filme que conta a história da dona Jovita Borges, que é uma rezadeira de Floriano, Piauí, né? Uma música que fala sobre um casal de apaixonados de Hollywood, há um casal de apaixonados do interior da Varginha, não é? Então, a música vai tendo essas especificidades. Promove reflexões, então com a música a gente começa a pensar, começa a entender muitas coisas, ela questiona, né? Esse questionamento nos faz refletir sobre muitas coisas. Eu dou o exemplo de música, mas tem filme, a arte também, né? Plástica também, com as telas, com as esculturas, nos faz questionar muitas coisas, certo? E ela cria beleza no conceito do belo, né? Que seria o belo do bonito, do padrão considerado bonito, mas é do belo do sentimental, do sentir-se bem, do entender. Então, o belo no contexto geral. Uma das coisas que eu comento isso é porque eu estou fazendo um processo de documentação das rezadeiras na cidade de Floriano e eu levei algumas imagens da estética nordestina, que é aquele quadro com a imagem do Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, aquela vela, mesa cheia de santos, né? O chão batido. E aí muitas pessoas dizem, para mim isso é muito bonito, né? Isso para mim é belo. E em outros pensam que o conceito do belo é aquelas casas com porcelanato, é aquelas casas com aqueles, sabe, aquela estrutura, aquele design interessante. Então o conceito do belo é também muito subjetivo. E aí nós temos a arte também como desafiar o status quo, né? Questionar as estruturas de poder e as normas sociais vigentes, romper tabu, né? Tabus que vão desde sexualidade, gênero, especificidade nas questões dos entendimentos sociais, né? Protesto e resistência. Nós já demos muito exemplo, como o próprio exemplo de Boa aqui, né? Nos protestos e resistência. Provocar reações, chocar, incomodar. Uma das coisas que nós sempre falamos é que a arte, de fato, em determinados momentos incomoda. Ela é algo que de fato faz uma diferença mesmo e que não é só para ser bonita, só para chorar, não, é para incomodar e às vezes a gente se sentir incomodado ali, né? Explora novas formas de expressões. Às vezes nós achamos que conseguimos contar aquela história daquela forma, mas às vezes a história, né, nos pede outras formas de nos comunicar e a gente vai fazendo ali outras formas de falar, outras formas de entender e utilizamos as outras formas de nos expressarmos artisticamente para passar a nossa mensagem. E aí nós temos a arte como refúgio. Bom, a arte nós já começamos. E aí nós temos a arte como refúgio. Nós já comentamos que a arte é para transgressão, a arte é para nos comunicar, a arte é para infinitas coisas. Mas às vezes a arte só é para nosso refúgio, para nossa contemplação, para nós ficarmos na nossa miudeza e está tudo bem, está tudo tranquilo. Por exemplo, quando eu trago essa questão da arte como refúgio, eu me lembro de uma coisa que às vezes é muito complicado de comentar, que é o ano de 2020, a pandemia de Covid-19. E eu sempre pergunto para as pessoas, E aí eu sempre pergunto para as pessoas, o que seria de nós se nós não tivéssemos as expressões artísticas no momento da pandemia, do isolamento social? O
como nós seríamos se nós não tivéssemos os músicos que faziam aquelas lives, aquelas apresentações, ou que não tivesse o cinema, que já tinha filmes prontos, as séries, as novelas, não é verdade? O que seria de nós se não tivéssemos essas coisas, né, para suportar esse momento, né, de isolamento, uma vez que nós, principalmente nós brasileiros, nós somos do contato físico, do abraço, da conversa, então foi aí uma coisa crucial para nos refugiar mesmo e nos proteger. Mas quando a gente fala sobre arte como refúgio, a gente está falando o seguinte. Mas quando a gente fala sobre arte como refúgio, ela acha como o seguinte: expressar os nossos sentimentos, né? O nosso medo, a nossa angústia, através de uma criação artística. Eu me lembro muito na época da ditadura militar, não me lembro, porque da época eu não era nascido, né? Mas eu me lembro de depois ver cantores, né? Como eles cantavam, não só para fazer a movimentação política, mas para expressar o medo que eles sentiam, a angústia, a incerteza do amanhã, né? Como também existem muitas pessoas que passam por necessidades específicas e demonstram o que estão sentindo. Quando eu digo isso, eu comecei a me lembrar da música especificamente, do cantor Barrerito. Talvez você conheça, que está em casa. Aqui muita gente já sorriu porque lembra, porque é da região Nordeste, né? Muito conhecido. O Barrerito, que sofreu ali um acidente grave e perdeu os movimentos da perna, não é, gente? E aí ele ficou aleijado, ficou cadeirante, né? E aí ele utilizava a música dele para comentar, né, suas angústias, seus medos, tanto que ele perguntava: meus passos, onde estão os meus passos, né, que se perderam no corpo, do meu corpo, que agora é levado nos braços. Então, a arte ela tem essa característica também. Encontrar beleza em meio ao caos, né? Às vezes a gente está aí com problemas e mais problemas e mais coisas acontecendo no mundo, mas tem aquela produção artística, aquela questão, e que a gente encontra beleza. Lembro muito agora do filme Ainda Estou Aqui, que é uma belíssima produção e que retrata o caos que foi a ditadura militar, não é verdade? Conectar-se com o outro, mas é muito bom quando nós encontramos pessoas que gostam das coisas que nós gostamos, ou não, ou de pessoas que às vezes não gostam do que nós gostamos, mas aí, não é, elas escutam o que nós estamos ali para dizer e começam a ouvir nossas músicas, ver os filmes que nós gostamos, ler os livros que nós também gostamos, e aí nós vamos nos conectando, nos encontrando, né? E refletir sobre a vida, sobre a existência humana, sobre as coisas, ser ou não ser, essa é a questão. Então a arte nos dá esse estágio, né, esse estado contemplativo, estágio de reflexão, de pensamento filosófico, que às vezes nós precisamos. Porque nós já vivemos numa vida tão dura de resolver problema, pagar conta, enfrentar fila, que às vezes a gente precisa refletir, não é? O que está acontecendo? Quem sou eu? Quem é o outro? Qual o meu lugar no mundo? Né? Qual o sentido da vida? Que essa é uma das perguntas que a gente sempre pergunta, que talvez nós teremos respostas. Nós já tivemos os grandes filósofos que não nos deram um sentido específico da vida, mas nós vamos usando a nossa arte para tentar responder. É mais ou menos isso que a arte vai nos dando como refúgio. E aí, nós temos essa arte que é importantíssima para a formação do indivíduo. Eu gosto sempre de dizer que a pessoa que tem contato com a arte, a pessoa que ela é artista, ela é mais sensível. O que é interessante, como os nossos preconceitos, já que a gente está falando também de inclusão e de diferença, os nossos preconceitos nos levam a pensar as palavras de forma interessante. Muito antigamente, né, também. Hoje menos, porque as discussões elas já estão mais afiadas. Mas antigamente nós dizíamos, por exemplo, que uma pessoa que era uma pessoa sensível, né, em questão de gênero e sexualidade, ela era uma pessoa diferente, né? O sensível era dado adjetivamente como algo ruim, mas o sensível ele vem do sentir, né, do que sente, do que se importa. Às vezes a pessoa sente e ela não faz nada com o que sentiu, mas nós artistas, nós temos essa sensibilidade aflorada de se importar com o outro, porque nossas produções, é interessante falar, que são sempre feitas para os outros. Imagine só eu falando aqui sozinho, sem ter ninguém me ouvindo, sem ter cada um de vocês que está sentado nessas cadeiras, ou sem ter você que está aí assistindo essa minha atividade. Não tinha sentido, não tinha objetivo. Então a arte tem que ter sentido e tem que fazer sentido.
Então a arte de fato é isso. Por isso que ela é importante para o processo da formação do indivíduo. Formar aquele indivíduo, né? Transgredir o pensamento, levar à reflexão, refletir sobre o tudo, certo? E aí nós temos dentro disso a inclusão. Nós sempre vamos voltando sobre a inclusão social, o conceito de aplicação na arte, né? E aí vamos trazer primeiro a definição, que a inclusão social significa garantir que todas as pessoas, independente das suas diferenças, tenham as mesmas oportunidades ou oportunidades equitativas, ou seja, garantidas, né? Garantidas de forma diferente, mas que supra as necessidades daquele grupo, né, de participação e desenvolvimento na sociedade. Na arte, que é o que nós estamos aqui agora falando, né, na arte, isso se traduz em promover a participação de pessoas de diferentes origens, de etnia, gênero, orientação sexual, idade, classe social e habilidade nas atividades. Vale lembrar, é um adendo aqui, não é só para aquele grupo, mas é feito também para aquele grupo. Quando nós estamos falando de inclusão, nós precisamos que a arte seja para todos, que todos recebam aquela manifestação artística da melhor forma possível, mas que também quem está dentro do grupo, dentro da produção, também, né, tem essas especificidades. Sejam pessoas negras, pessoas gordas, mulheres, idosos, com mobilidade reduzida, com transtornos. Então, essas pessoas também precisam fazer arte, né? A arte também precisa ter no seu corpo essas pessoas, dentro do seu processo de produção. E aí, eu trouxe agora para vocês um pouco dos exemplos de como isso pode acontecer. E aí a gente começa com as artes visuais. As artes visuais têm vários construtos para ser arte visual. Mas eu trago o exemplo aqui, por exemplo, nas artes visuais, as pessoas cegas, elas podem experimentar através das obras em alto relevo, de audiodescrição, recursos táteis que permitem a exploração sensorial. Aqui na imagem vocês conseguem ver uma tela em uma pessoa que possivelmente é uma pessoa cega, ela está tateando, né, sentindo o que o artista fez ali naquela arte. Seja, aí pelo que eu estou vendo, é como se fosse algo romano, eu estou vendo pela vestimenta ali, e ela vai sentindo com a sua forma de comunicação ali, a sua forma de entendimento, que é a forma tateada. Mas também eu posso dizer a ela, audiodescrever, né? Descrever o que é que está acontecendo ali naquela, o que é que está se passando naquela tela, e ela vai entendendo o que é qual foi o objetivo, o que é aquela tela, o que é aquela expressão artística que o autor quis passar. Na música nós também temos, né, através das vibrações, dos instrumentos adaptados, recursos visuais, pessoas surdas, elas podem sentir e vivenciar música de maneira significativa. Existia um mestre de rezado lá em São Raimundo Nonato, que nós conhecemos, né? Nós conhecemos a história dele, que ele já é falecido, mas nós conhecemos a história de que ele era um mestre de rezado surdo, mas que ele sentia a vibração da sanfona, ele sentia a vibração dos pés batendo sobre o chão e sabia guiar todo mundo, mandar todo mundo através dos gestos, mandar todo mundo, e organizava as apresentações de rezado. Sabia a cada momento, ele entendia ali, ou seja, se nós quisermos fazer esse processo de adaptação, tanto para quem assiste como quem faz parte das nossas movimentações, isso é possível. Não diz que seria fácil, a depender da necessidade específica daquele indivíduo, mas que é possível, isso é. Pode voltar um pouquinho? Pode voltar só um pouquinho, só para escutar. Uhum. Aí tem também, e dentro ainda da música, nós temos a musicoterapia, que é uma arte, né, dentro do processo da terapia, das questões, das necessidades específicas, em que a música é utilizada para trabalhar determinadas questões, como, por exemplo, o desenvolvimento da musicalidade, a reabilitação auditiva e, às vezes, até acalmar, né, nos deixar mais leve, tratamento de outras coisas. Eu vi um estudo muito interessante, que é o estudo do Desmedicaliza. É um grupo que luta contra o processo da desmedicalização, de usarmos menos medicamentos. E, às vezes, quando eles estão sentindo dores, determinadas dores que o médico entende que não é
que não é algo tão grave, que dá para se resolver de outra forma, ele busca, faça exercício físico ou escute música. Olha que interessante, escute música nessa frequência e aí você começa a relaxar e a dor de cabeça passa, né? Determinadas dores vão passando. Lógico que isso com o auxílio também de profissionais, né, da área. Não vamos fazer aí coisas que extrapolam a ciência também, porque esse pessoal, né, estudou realmente para isso. Quando nós falamos da inclusão ainda, nós lembramos da dança, por exemplo. Existem a dança inclusiva, né? Grupo de dança reúnem pessoas com ou sem deficiência, promovendo acessibilidade e interação. A dança da pitada, né? Que são modalidades de dança que pessoas com deficiência, de diferentes tipos de deficiência, exploram suas potencialidades e assim promovem inclusão. Nós temos a tecnologia, né, assistiva na dança, que aí você utiliza recursos tecnológicos para possibilitar a participação de pessoas com deficiência nas atividades de dança. E aí eu trouxe como exemplo para vocês, dois exemplos aqui, não? A dança, né, que seria os projetos como o grupo de dança inclusiva, né, que é o ANDEF, que é da Associação Nacional de Deficientes Físicos. Eles demonstram o poder da dança na inclusão da pessoa com deficiência. É um grupo somente com pessoas com deficiência, né? Existe um grupo ali de pessoas, existem instrutores e pessoas que não possuem deficiência que fazem esse auxílio, mas a maioria são pessoas com deficiência. Mas tem o teatro, né, que é o GTPA, que é o grupo de teatro para atores especiais, lá da Universidade Estadual de Londrina. Todos são atores, né, com necessidade específica, com deficiência mental. E aí eles fazem esse processo de inclusão com o teatro, porque há essa possibilidade. Dentro do que se pede, nós vamos fazendo a nossa comunicação, né, o teatro, a dança, né, a arte plástica, a música, tudo isso é para comunicar, como nós já discutimos aqui. Então dá para fazer exatamente isso com a comunicação, dá para comunicar com as suas deficiências, com as suas especificidades. Ainda no teatro, nós temos, por exemplo, como exemplo, o TEN, né, que é o Teatro Experimental do Negro, que foi fundado ali pelo grande Abdias do Nascimento. Ele é um exemplo importante, histórico, da luta das relações étnico-raciais, do movimento negro para a inserção nas artes. E aí nós temos uma época em que o Brasil, né, que ainda existe, lógico, mas em que a discriminação racial, ela existia em determinados pontos. Então, atores e atrizes negras, eles não podiam estar em apresentações artísticas, né, somente pessoas brancas. Existia também até o blackface, né, quando queriam representar nessas expressões artísticas pessoas negras, atores brancos pintavam sua face, né, com tinta preta para fazer essa representação. E aí Abdias Nascimento cria o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, para que esse público tão talentoso, né, essas pessoas negras, homens e mulheres, tivessem a oportunidade de se expressar artisticamente no teatro. E aí nós tivemos grandes nomes que passaram, como Ruth de Souza, Grande Otelo, o próprio Abdias Nascimento, e tiveram a oportunidade de estar, né, nas suas produções teatrais. E ainda bem que tivemos essa ideia, porque isso foi um avanço importantíssimo dentro da produção teatral do Brasil. Aqui nós temos algumas imagens, né? A gente pode ver Ruth de Souza, o Grande Otelo ali, o Abdias de Nascimento, nas suas apresentações. Isso é uma história importantíssima. E aí nós temos os benefícios ainda da inclusão, da arte para a inclusão social, né? Autoestima e autopreservação, autoexpressão, né? A arte oferece um espaço seguro. A arte é para oferecer esse espaço seguro, esse espaço possível, um espaço de possibilidade, permitindo que pessoas com deficiência explorem suas identidades, explorem suas emoções, potencializem suas partes criativas, né? Contribuem também para o desenvolvimento e para a autoestima. Nós que somos artistas, nós queremos fazer as nossas produções, escrever nossas músicas, pintar nossas telas, estar no palco. E as pessoas com deficiência também são artistas. Que é uma coisa interessante é que a própria Bell Hooks vai dizer que nós temos marcadores sociais. Esses marcadores sociais pode ser
classe, o gênero, a idade, a questão geográfica, mas nós somos além também desses marcadores sociais. Porque olha que interessante, às vezes nós pensamos que nós somos a nossa deficiência. Nós dissemos assim, aquele garoto, quem é aquele garoto? Aí você poderia dizer, é o garoto filho de fulana, é o garoto que estuda naquela escola, mas a gente diz, é autista, é o menino autista, ou aquele menino negro, né? Nós somos mais do que as nossas especificidades. No caso, o autismo enquanto uma especificidade, né? uma neurodivergência, e o negro enquanto especificidade étnica. Então nós somos maiores do que isso. Nós somos importantes, nós somos inteligentes. Então isso é que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que todos um dia serão iguais se nós dermos oportunidades iguais e equivalentes, né, para determinados grupos também, para que eles se tornem inseridos, né, incluídos dentro daquele espaço e que façam essas atividades e que entendam essas atividades. Aí só assim nós vamos estarmos em pé de igualdade nas nossas discussões. E aí o desenvolvimento também de habilidades sociais, né, a participação em atividades artísticas, como grupo de teatro, música e dança, promove a interação social, a colaboração, o desenvolvimento de habilidades. Eu vou citar mais uma vez o caso de crianças, né, com TEA, transtorno do espectro autista, porque um grupo de crianças como essa tem um problema nas relações interpessoais. As relações interpessoais é que, na verdade, é a comunicação com o outro. E esse grupo, especificamente, tem um problema com o contato físico, com a conversa, tem problema com a seletividade alimentar, e você promovendo, né, esse desenvolvimento de habilidades sociais, essa criança ela pode superar essas especificidades, né, até determinado nível, né, até determinado nível das suas especificidades que essa sua neurodivergência causa. Lógico, há casos e casos, mas o teatro só faz bem, a dança só faz bem, a música só faz bem, certo? Usada da forma correta e com responsabilidade, é uma ferramenta poderosíssima no processo de inclusão. E aí nós temos o empoderamento e a superação. Essas pessoas podem superar os tabus que foram criados para ele, né? O seu destino vai ser esse, a sua ideia vai ser essa, e com a arte, com um pensamento fluido, com um pensamento, né, para além do que é a realidade imposta, ele pode superar aquele espaço, tanto o espaço físico, como o espaço da sua neurodivergência, como os preconceitos que se tem. Então tudo isso, né, isso vai ajudar nesse processo de crescimento. De fato, seria essa palavra, de crescimento desse indivíduo nas mais diversas formas de se crescer. Portanto, é importante que nós tenhamos essa representatividade. Eu sei que é uma palavra muito complicada, em que muitos grupos, né, de pensamento mais fechado falam dessa representatividade, mas é necessário que dentro dessas produções artísticas nós vejamos as pessoas fazendo, nós tenhamos atores negros, nós tenhamos mulheres, pessoas com deficiência, dentro dessas produções nas mais variadas formas, seja nas produções musicais, seja no teatro, seja nas produções das artes visuais. Todos esses corpos e esses pensamentos, eles estão nessas produções e dizendo o que é que sentem, dizendo seus desejos e falando sobre suas especificidades, sobre tudo o contexto do seu processo de formação. E aí o interessante é que quando grupos diferentes, né, de grupos sociais diferentes se veem representando nas artes, eles se sentem valorizados, eles se sentem reconhecidos, vê que sua história, seu corpo, né, é reconhecido, faz parte da sociedade, como tudo isso, né, que é uma beleza, uma riqueza em que ele se beneficia e ele entende. Há uma diversidade, há um processo de diversidade e nessa diversidade o meu corpo, a minha história e o que eu acredito está sendo representado e eu consigo ver aqui, ali naquele espaço. Como nós estamos avançando nas nossas discussões, é necessário falar também das tecnologias. A arte vem mudando, o pensamento artístico vem mudando. E a tecnologia é uma ótima ferramenta para o processo de inclusão, como, por exemplo, a escrita com computadores, a comunicação com computadores, a própria inteligência artificial, a aprendizagem que nós temos com esse processo tecnológico nos faz pessoas mais sensíveis. Lembra do contexto da sensibilidade que eu estava comentando com vocês. Essa sensibilidade com o outro é que faz as nossas produções mais inclusivas. E aí nós temos softwares, né, que agora são desenvolvidos de edição de imagem, de edição de vídeo, recursos de acessibilidade,
plataformas online. Uma coisa interessante que eu tenho para citar para vocês é que, olha, interessante, do contexto geográfico. Hoje nós já temos softwares que você consegue da sua casa ir até museus fora do Brasil. O Museu do Louvre, o museu também, né, de arte da Inglaterra, da Alemanha. Você consegue, com a inteligência artificial, com o software, ter acesso. E também isso é um processo, né, é uma forma de inclusão. Quando nós falamos de inclusão, nós estamos mais no campo filosófico, no campo das identidades, mas é necessário que essa inclusão seja vista do ponto de vista estrutural. Nós tivemos aqui presencialmente, para quem está assistindo, um processo de formação que era elaboração de projetos e captação de recursos com o César Crispim, que é o coordenador geral do Pontão de Cultura, Cultura ao Alcance de Todos. Uma das coisas que ele falou dentro da captação de recursos é ver o público-alvo. E uma dica que eu dou, fazendo esse acréscimo do público, é que hoje todos os projetos, eles pensam nessas contrapartidas e eles pensam no processo de acessibilidade, porque às vezes você constrói o seu projeto e você não pensa, nós vamos ter pessoas com deficiência? Então todos os projetos agora já pensam nesse processo da inclusão. Então no momento em que você vai montar e apresentar o seu projeto, é interessante que você pense no processo da inclusão, né? Esse público que é atendido, né, esse público que está aí dentro do meu projeto, tanto que faz ou que vai receber a minha expressão, a minha manifestação cultural, tem pessoas com deficiência, há um público de povos originários, há mulheres, né? Todos esses povos, todos esses corpos e esses pensamentos, eles precisam estar ali integrados dentro do seu projeto, e isso facilita inclusive no processo de aprovação e captação do recurso para o feitio, né, para você fazer a sua atividade artística, né, que você se propõe a fazer. E aí, quando nós falamos de um espaço físico que deve ser adaptado, nós falamos de museu com recurso de acessibilidade, como, por exemplo, o espaço em que é tátil, né, que seria ali o braille, para que você possa tocar, saber em que sala você está entrando, a audiodescrição, que muitas vezes é gravada pelos guias. Quando não há guias, essa audiodescrição ela é disponível em caixas de som, para que a pessoa com, né, a visão reduzida, ou pessoa cega, ou com surdo-cegueira, consiga se localizar nesse espaço, né? Um intérprete de Libras também que possa estar nesse espaço, guiando, né, levando essas pessoas que estão ali para entender o que é que está acontecendo, né? Espaços culturais com essas visitas guiadas em Libras, como eu comentei, audiodescrição, instituições culturais com atividades inclusivas, mais uma vez lembrar da transposição didática, né, de falar de uma forma em que o outro consiga entender, em que a pessoa consiga entender. Isso também são exemplos práticos dentro do processo de inclusão nas atividades culturais, como também em espaços culturais. Pode passar. E aí, nós temos alguns desafios, né, dentro do processo da inclusão, como, por exemplo, a falta de acessibilidade. Muitos espaços culturais ainda não contam com acessibilidade das mais variadas formas. Nós temos muito preconceito e discriminação, né? Nós traçamos um perfil de quem merece fazer arte, de quem merece receber a arte. Nós temos falta de oportunidades e apoio. E temos a necropolítica, que é um termo criado pelo Achille Mbembe, que se chama política de morte, né? Enquanto muitas instituições e muitos governos não pensam em determinados públicos e eles se tornam invisíveis. De fato, não é uma morte, né, fisicamente falando, mas é um esquecimento, é um processo de apagamento. Nas nossas produções, né, em alguns espaços, às vezes nós esquecemos que existe um público, né, que é negro, nós esquecemos as mulheres, nós esquecemos as pessoas com deficiência, nós esquecemos das necessidades específicas que essas pessoas precisam de ter para se sentirem especificamente representadas e co-participantes ali daquele meio. Bom, e aí, reforçando, para a gente já começar ali encerrando a nossa discussão, né, reforçando que a arte, né, deve ter esse processo de inclusão, deve ter no contexto da diversidade, que a arte é uma ferramenta poderosa
para a transformação social, e essa transformação social só é possível se todos estiverem inseridos. Não há um público específico que mereça fazer ou receber aquela manifestação artística, mas todos devem receber e todos devem fazer aquela atividade. Lógico, com suas especificidades, com sua forma de pensar, com suas questões específicas, mas, sobretudo, incluídas e fazendo a diferença no fazer cultural. Então, a arte tem essa responsabilidade. A arte forma cidadãos críticos, conscientes, sensíveis, e é um chamamento para a responsabilidade. Se nós estamos nesses espaços, nós somos coordenadores, nós somos artistas, diretores, nós somos agentes de cultura, nós temos essa responsabilidade de fazer uma palavrinha interessante, fazer a diferença. Existem muitas coisas que estão sendo feitas, reproduzidas de forma excludente, mas nós, com a nossa sensibilidade, nós podemos fazer a diferença e fazer a vida do outro, né, melhor. Que de fato não é esse o objetivo da arte, nos dar ao outro, o que nós fazemos não é para o outro, então que o outro se sinta representado e incluído dentro do que nós fazemos e como nós fazemos. Muito obrigado.